Albert Einstein disse que a mentalidade que cria o problema não é a mesma que pode resolvê-lo. O que ele quis dizer com isso é que a gente se auto-sabota o tempo todo. E para que a gente possa seguir em frente, fazer diferente, é preciso que a gente se autoconheça muito bem. Autoconsciência, autoconhecimento, não tem problema. Tem todo problema se você não tomar conta disso. Por isso, não sai daí. Nós estamos iniciando agora que são elas com um tema para lá de interessante. É pá e bola, eu estou de volta. E aí, gente, qual é o problema? Tem um livro muito legal que eu gosto, do Roberto Chiniachik, que diz Oba, problema, né? Como que vocês encaram os problemas? O que vocês acham dessa frase de Einstein, que a mesma mentalidade que cria não pode resolvê-lo? A gente para pensar, né? Eu acredito que os problemas, eles nunca acabam, né? Sempre tem. E eu super concordo com a mentalidade, né, com a frase em si, porque não tem como você estar no problema e você focar nele, sendo que tem um mar de possibilidades ao redor. Eu poderia citar um problema que aconteceu comigo. A minha empresa, que hoje ela tem um faturamento milionário, ela ia ser fechada com 2 anos de abertura. Ela chegou a 0, não vendia de forma alguma. E qual que era o problema em si? O meu foco estava no que os meus concorrentes faziam para mim poder colocar a mesma estratégia de trabalho dos meus concorrentes. Tá. E aí, a hora que eu mudei a minha visão, estava fechando, estava encerrando, que eu falei, peraí, eu estou focando só no problema, vamos ampliar esse ângulo aí? Vamos dar um 360 graus e rodar para ver se não tem outras possibilidades para resolver esse problema? Foi aí que a gente criou uma metodologia de trabalho inovadora, que inclusive é a única no nosso ramo, que a gente envia o produto para o cliente, ele pode escolher lá, sem compromisso de compra e sem custo, se não gostar, ele devolve. Só que, e isso daí, no ano seguinte, o faturamento da empresa foi lá em cima, mas era uma empresa que ia ser encerrada se eu continuasse focando no problema. Eu tive que expandir a minha visão para mim conseguir encontrar uma solução. Então, eu acredito que, independente do problema que você pode estar passando, qualquer dificuldade, é centrar, tirar um pouquinho o foco dele e olhar, começar a listar. Às vezes, o ato mesmo de escrever. Peraí, eu posso fazer isso. E aí você conseguir encontrar uma solução que mais se adeque. Uau! Existem duas mentalidades. Tá. Né? Uma mentalidade que é estagnada e uma mentalidade evolutiva, que foi o que ela se pegou, que é uma mentalidade que vai renovar aquilo que você está passando. Então, fazer estratégias diferentes. E aí, quando a gente está falando de estratégicas diferentes, você me permite dar o exemplo da sua história? Sim. Não é? Porque quando a gente fala que o cérebro ele é a neuroplasticidade, então, de uma forma mais simplificada, porque eu ficaria horas falando aqui dessa questão. Mas, então, o que acontece? Ela teve um problema, e aí, aquela parte do cérebro... Né, então, o que acontece? Se ele ficasse ali procurando, igual o carro quando você vai dar partida, que aí você fica ali da mesma forma sempre. O cérebro ele é plástico. Então, o que ele fez? Ele falou, opa, esse lado... E aí ela até comentou nos bastidores que ela perdeu a audição de um lado e a outra aguçou, ativou. Então, o que o cérebro faz? Ele procura outro caminho. Tá. Então, olha que interessante se nós usarmos essa inteligência. E aí, quando ela está falando de focar. Então, quando você de manhã acorda e aí você reclama e fala, ai, que droga, está chovendo. Então, você colocou aquele foco naquela coisa ruim e, por isso, né, se você ficar buscando as mesmas respostas, você não vai sair do problema. Agora, o que eu posso fazer nesse dia de chuva?
Então, eu gosto de trazer esses exemplos práticos, porque eu acho que a gente acessa melhor. Muito bom. Eu acredito que, às vezes, os problemas vêm para nos fortificar, né? E, assim, sempre buscar soluções, não só naquele meio em que você convive. Procure olhar, ter experiências, conversar com outras pessoas de diferentes... não precisa ser do seu mesmo ramo, de outro ramo. Né? Às vezes você tem um amigo que é de uma outra área, você conversa. E eu entendo assim que uma boa noite de sono, uma oração fiel e uma boa conversa, muitas vezes pode te mostrar caminhos que estão ali do seu lado e você nunca percebeu. E é isso, acreditar e buscar a solução. Como a colega ali falou, a Eliane, o cérebro, né? Nós temos essa capacidade, porque nós não usamos nem 10% da nossa capacidade. E não usando os 10%, nós conseguimos resolver os problemas, imagine mais. Então, Ou criamos problema, né? Com esses também criamos. Inclusive, uma das competências dos profissionais, né, que eles são os profissionais do futuro, que eu acho que, com tudo isso que aconteceu, já está aqui, o futuro já chegou, Sim. se antecipou, pelo Fórum Econômico Mundial, é justamente a resolução de problemas complexos. E por que eles falam isso? Porque cada vez nós vamos ter situações tão diferentes que vai se apresentar na nossa vida que a gente não imaginava. Não é o problema tradicional, não é o natural. Como o que aconteceu agora, né, que todo mundo teve que se reinventar. E isso que você falou é muito importante no sentido assim, primeiro, vá estudar, né? Isso não é uma coisa para o jovem, é coisa para mim, para todo mundo. Vai estudar, vai ter novos conhecimentos, vai conhecer novas culturas, novas pessoas. As experiências que você tem, né, conseguem, e aí é cerebral, né, fazer novas sinapses cerebrais para criar possibilidades que você não imaginava até então. Então, é importante para todo mundo. E quem é empreendedor se depara com problemas inimagináveis quase todo dia, porque não estava às vezes no seu DNA, vinha de outras profissões, enfim. Então, precisa fazer esse exercício de sair fora, né, de não achar que aquilo é o final do mundo, porque, meu filho, você já passou por tanta coisa até chegar a esse momento. Não é esse problema que vai te parar, a não ser que você tenha uma mentalidade fixa e você não queira mudar. Então, convido a conhecer coisas novas. E até ressaltando o que a colega comentou, no meu caso em específico, eu me inspirei em um outro nicho de negócio. Porque, no meu caso, eu era uma empresa de atacado, né? E a gente trabalhava com os representantes. Os representantes iam nas óticas e ofereciam nossas marcas. E aí não deu certo. Por quê? O meu olho estava no meu concorrente. Ele fazia assim, dá certo para ele, vai dar certo para mim. Mas para mim não deu certo. E aí, quando eu fui me reinventar, que eu falei, eita, já deu, tá zero. E agora? O que eu faço? Aí eu fui me inspirar em outros nichos e eu me inspirei nas sacoleiras, que levam as sacolas de roupas até as casas, deixam lá, as pessoas olham e voltam. Eu falei, peraí, não tem nada a ver com o meu nicho de negócio, mas eu posso me inspirar no que elas estão fazendo e adaptar. E aí eu acho que é isso que a maioria das pessoas devem fazer quando se deparar com um problema. Não focar só nele ou em nichos que são o mesmo. Tem muitos nichos, formas de trabalho diferentes que você pode se inspirar e aplicar no seu nicho de negócio. Dinheiro é solução ou é problema? Dinheiro, bom, você que decide se ele vai ser um problema ou uma solução na sua vida. Verdade. A decisão é sua. Então, assim, tá na moda, né? Falar mudança de mentalidade. Está bem na moda. Verdade. Então, que as pessoas possam aproveitar essa moda e entender o que é mudança de mentalidade. Se você está fazendo algo e você não está satisfeito com isso, você quer um outro resultado, aonde eu posso encontrar esse outro resultado? E assim, não adianta vir com desculpas, pelo menos para mim. Mas eu não tenho dinheiro para fazer curso, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros. Gente, a internet está aí, à sua disposição, para que você aprenda o que você quiser. Quer aprender uma nova língua? Tem de graça no YouTube. Quer ler um livro? Tem de graça no YouTube. Você não gosta de ler? Então, ouça. Tem lá, os melhores livros estão em audiobook. Você pode estar lavando a louça e ouvindo um livro. Então, de verdade, problema ou solução é você que decide. Mudança de mentalidade é possível em qualquer idade. Não é criança, não é o jovem, em qualquer idade. Eu tenho muitos exemplos, falaria aqui a semana inteira, de pessoas que depois dos 60 mudaram a mentalidade, mudaram sua vida, mudaram seus resultados. Então,
essa é a minha bandeira. É isso aí, ajudando a autoestima a ficar bem melhor. E claro, vamos falar de beleza? Jane Kerley no estúdio JK e logo em seguida, Vânia Ruiz falando de beleza, de maquiagem. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e eu já vim falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor. Cada cliente é tratado como único, cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com um visagismo adequado. Isso mesmo, eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você, mulher, e para você, homem também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo. Obrigada, meninas. Amo vocês. Diz uma coisa para mim, gente. Com quem a gente convive, contribui para que a gente solucione mais rapidamente ou para a gente criar mais problemas? Deixa eu começar essa. Eu falei assim, isso é fácil. Os dois. Porque eu acho que nós todas aqui já encontramos, né, em vários momentos da nossa vida. Aquela que agora está na moda também falar pessoas tóxicas, né? Sim, sim. Então, eu acho que você precisa... Às vezes, você tem que desapegar, sabe? Às vezes você fala, não, mas eu conheço aquela pessoa há 15 anos. Tá bom, ela foi importante no momento da sua vida. Mas, neste momento, ela foi para trilhar um caminho que você não está trilhando. Ela adquiriu uma postura de vida que você não acredita mais. E isso você pode estar dentro do casamento, pode estar dentro de uma amizade, pode, às vezes, dentro da sua família, né, de parentes, enfim. Então, você precisa prestar atenção se a pessoa está somando com você ou se ela só está extraindo de você, mesmo que seja até energia, né? Sim. Porque às vezes tem gente que só extrai a energia da gente, quando a gente faz, a gente está acabado. Você queria começar, isso é super Cíntia? importante. Diga lá. Queria começar porque o que acontece? Para que as pessoas entendam que elas podem mudar a sua situação financeira, eu, logo de cara, já vou mostrando para ela que, muito importante, gente, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Verdade. Então, presta atenção do seu lado. Se você é uma pessoa devedora, as 5 pessoas que você mais convive também estão com as finanças detonadas. E aí parece normal. Ah, todo mundo deve. Eu só compro as coisas com carnê, mas todo mundo deve. Todo mundo que está muito próximo a você. Se você quer mudar a sua realidade, de verdade, você precisa mudar o seu meio. Ah, mas eu faço o quê? Meu pai, minha mãe, meu irmão, eu jogo fora. Não, não. Continua ali. Só que encha a sua cabeça em outro lugar, que seja na internet, que seja em outro lugar, mas pessoas com outra mentalidade. Quando eu entrei nesse mundo de educação financeira, eu era uma pessoa endividada e convivia no meio de endividados. Quando eu fui atrás da educação financeira, que eu comecei a aprender, eu falei, opa, isso que eu estou aprendendo, eu preciso ensinar meu amigo, eu preciso ensinar fulano, ciclano, beltrano. Por quê? Porque as pessoas que estavam ao meu redor eram todas endividadas. Então, foi aí que eu fui aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Hoje eu não convivo com pessoas mais endividadas, porque se tiver alguém endividado do meu lado, eu vou ensinar automaticamente para ela. Ou convive com as que te pagam, né, para deixarem de ser. Sim. Tem uma frase que fala, seja o exemplo que você quer do outro. É verdade. Né? Seja o exemplo para ele, né? Agora, é importante ressaltar as equipes de trabalho também nas empresas, né? E eu lido muito, mas muito mesmo com isso, a ponto de, às vezes, ter que demitir uma pessoa que é um profissional excelente, mas que, infelizmente, está sendo tóxico para os demais, e aí o rendimento dos demais estão caindo. A laranja podre, né? É justamente isso. E a gente vê isso muito nas empresas, que às vezes os gestores eles têm medo de demitir aquela pessoa porque ela dá muito resultado, mas não está enxergando que o problema é muito maior.
O problema está lá e ele é muito maior dos demais que estão deixando de dar resultado. Eu vejo isso que a colega falou como falta de inteligência emocional. Que muitas pessoas, ótimos profissionais, mas não sabem lidar com uma perda, com um não, com um fracasso momentâneo, porque eu entendo o seguinte, nem sempre a gente ganha, nem sempre vamos ganhar, né? Vai ter momentos que iremos perder, iremos recuar, mas não quer dizer que você vai desistir. Então, você tem que ter muita inteligência emocional e as pessoas com quem você convive pode te ajudar ou atrapalhar. Então, assim, geralmente eu acordo e eu já mentalizo que ninguém vai atrapalhar meu dia. Entendeu? Se eu perceber, eu me afasto daquela pessoa. Ou seja, você está no controle, né, Cleisan? Isso, eu sou muito focada e, assim, não sei, eu não permito, entendeu? Não permito que aquela pessoa venha estragar minha felicidade. Então, assim, tem que ser uma pessoa muito, muito importante. Então, como eu já perdi meus pais, que eram as pessoas mais importantes da minha vida, então, tem o meu filho, tem meu marido, tem uma rede de relacionamento. Sim. Mas eu digo, hoje ninguém vai estragar meu dia. Então, é mais fácil eu estragar o seu do que você estragar o meu. Mas você encontra muito menos pessoas como a Cleisan por aí, não é, Eli? E aí- Porque esse negócio de sou dona do meu nariz, não vai me persuadir a fazer o que eu não quero, a estragar meu dia. É difícil, né? E aí as pessoas, porque como a gente está aqui falando, né, do social, dessa família, né, dessas pessoas que estão em casa, né, e aí como eles, eu ouço muito, mas como que eu vou me diferenciar, né, do meu pai e da minha mãe? Eu vivo com eles. Né? Então, essa questão de... sabe aquela história de fazer uma limonada com limão? Sim. Não é? Então, porque, assim, com certeza, o meio influencia? Influencia. Mas o que eu costumo falar? Aquela pessoa que está te educando ou que está convivendo com você, ela teve e recebeu muito menos que você. Então, que quando você consegue ser humilde e ter a compaixão também de olhar para aquela história... Né? Por exemplo, quando as pessoas estão em processo de terapia. Porque minha mãe, meu pai... Eu falo assim, mas quem está em terapia? Então, trazer a responsabilidade para si próprio e não ficar porque eu sou vítima das circunstâncias. Então, eu posso dar uma... Claro. Até porque eu tenho um exemplo na minha casa, né, com os meus pais. Né? Então, eu dei esse exemplo no programa aí, que a gente falou sobre isso. É bem o que você falou. Você tem a opção. Chega um momento que você precisa opinar por você, pelos teus sonhos, pelo que você acredita. Concordo com você. Os meus pais entregaram o melhor que eles puderam. E os nossos pais fazem isso. Mas eu falei assim, não, eu posso ser uma versão melhorada. Né? Eu já tenho outras oportunidades que eles não tiveram. Então, acho que isso é bem legal. E aí, complementando, quando a gente vai falar da história de vida, né, que eu falei que, em algum momento, eu era quase que psicóloga dos meus pais, então, eu cresci num ambiente de violência doméstica, de agressão física, e hoje é dado o nome de família tóxica. Então, aí as pessoas falam, não, porque minha família é tóxica. Tá, mas... E o que você vai fazer? Então, quer dizer, no meio da história, do caminho, eu tinha tudo para ser uma mulher e olhar os homens como inimigos. E o que eu ia fazer? Eu ia repetir isso no meu casamento. Sim. Então, quando eu faço essa opção de trabalhar com mulheres e, como algumas já falaram aqui, transformar vidas, é mostrar que essa mulher ela pode ser firme, mas ela pode ser elegante, ela pode acolher, ela pode ser amorosa. Então, quer dizer, eu vou tirar aquela experiência do meu ambiente e aí sim eu vou ressignificar e transformar. Sem perder a essência. E, claro, vamos chamar a nossa querida Eliane Penteado com Conexão com a Essência e, logo em seguida, Moniza Tisser, o empresário legal. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica, estou aqui para conversar e te ajudar a resgatar a conexão com a sua essência. Vamos lá? Estamos em nossa terceira conversa e o tema de hoje será sobre o nosso corpo mental. Talvez você esteja se perguntando, mas Eli, o que é isso de corpo mental? O nosso corpo mental trata do campo das ideias, pensamentos, imaginação, o nosso consciente e inconsciente. É nele que moram as nossas crenças, valores, ideias, enfim. Além disso, respiramos o que está em nossa mente. Ou seja, colocamos para fora tudo o que está no nosso
pensamento. Pensando no nosso corpo como a nossa casa, o nosso corpo mental seria como as informações que circulam na casa física. Qual o noticiário em que estação de rádio faz a trilha sonora do seu dia a dia? As conversas são tranquilas ou tumultuadas? Além disso, sabe quando você entra em um ambiente, está tudo bagunçado? As gavetas desorganizadas, roupas para todo lado, uma bagunça total? Então, o quanto esse cenário lembra sua mente. Sua mente fica rodando. E por que é importante olhar para essa parte? Uma mente desorganizada, cansada e cheia de crenças externas nos faz perder tempo, energia e o contato com a nossa essência também é prejudicado. Coisas boas que queremos conquistar também passam pelo campo das ideias. Afinal, para quem não sabe para onde ir ou o que quer, qualquer coisa serve. Do que você tem alimentado a sua mente? Vamos lá? Se você não sabe por onde começar, o cuidado básico com o seu corpo mental, um exercício muito básico para clareza, descanso e alinhamento é respire e não pire. Se você está treinando aqui, sente-se confortavelmente, respire profundo e lentamente, vamos juntos. Inspirando, respirando, inspirando, respirando. Perceba o ar entrando e saindo do seu corpo diversas vezes ao dia. E esvazie o copo. Faça uma lista do tamanho que for. Anote tudo que você tem para fazer. Liste tudo. Agora selecione e priorize o que você vai fazer. Assim o seu copo da mente se esvazia e você vai se sentir muito melhor. Então, com o que você tem alimentado a sua mente? Que programas de TV, músicas, conversas, redes sociais? Elimine o que te faz mal e amplie o que te faz bem. Eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica. Então, como foi a nossa conversa? E como você se sentiu? Conte para mim se esse conteúdo faz sentido para você. Se não faz, me conte também. Quer saber mais? Acesse meu site www.elianepenteado.com.br, lembrando que Eliane é com Y no final, e me siga nas redes sociais que aparecem na tela. E até o próximo vídeo! Olá, tudo bem? Você que ainda não me conhece, eu sou Monize Tesser. Sou professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial. E toda segunda-feira estou aqui nesse programa, no quadro Empresário Legal, ajudando você a empreender com muito mais segurança. Você lembra que no último vídeo falamos que os fatores de produção indispensáveis para desenvolver qualquer tipo de negócio são a mão de obra, o capital, os insumos e a tecnologia? E que quem atua na articulação desses fatores é o chamado empresário? Falei também que as definições jurídicas de empresa e empresário são um pouco diferentes do que estamos acostumados a usar. Para a lei, empresário não é simplesmente o sócio ou o titular daquela organização empresarial. Não é a pessoa do empreendedor. Para o Código Civil de 2002, o empresário é quem efetivamente exerce aquela atividade econômica. Ora, se pensarmos numa organização ou numa sociedade empresarial, por exemplo, quem exerce a atividade empresarial é a própria organização, é a própria sociedade, e não seus sócios. Os sócios são apenas quem vai articular essa atividade. Até porque a pessoa do sócio não é a mesma pessoa do empresário. Eles possuem personalidades jurídicas diferentes. Mas o que é personalidade jurídica? No Código Civil, a personalidade jurídica da pessoa física é adquirida quando se nasce com vida. Mas quando se fala em personalidade jurídica do empresário, esta é somente adquirida com o seu registro obrigatório nos órgãos oficiais, como a Receita Federal e a Junta Comercial, por exemplo. Então, a sociedade, quando se registra no órgão oficial, ela passa a ser titular de direitos e deveres. O conceito de empresário, então, na lei, está definido lá no artigo 966 do Código Civil, que diz assim: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica e organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, empresário é quem exerce atividade econômica. E lembrando que essa atividade econômica é o que chamamos de empresa. No próximo vídeo, eu continuarei falando com vocês sobre os elementos do conceito de empresário. Não percam, um grande abraço e até lá!
Eu faço questão de voltar com a Ana, porque, Ana, você teve uma série de problemas juntos, né? Sim. Ou seja, foi um acúmulo de problemas e você teve que correr e achar a solução. Explica pra gente como que ficou a tua mente com relação a isso. Qual problema você pensou em resolver primeiro? Porque é o AVC, é o marido que abandona no momento que você precisa, é a perda do emprego, ou seja, o dinheiro que você precisa para sobreviver. Aí conta. E tem mais uma. Eu estava fazendo doutorado na USP, em Ciências da Saúde. Faltava um pouco mais de 6 meses para defender a tese e eu esqueceu tudo. Então, Meu Deus. Então, aí, o que eu fiz? Eu fiz um livro no lugar da tese. Então, assim, existem vários caminhos e a decisão é nossa. Tem uma frase que diz... se você... Eu esqueci agora. Tem uma frase que diz... Não posso deixar de falar essa frase. Tá bom. Digas com quem andas que eu decido se vou contigo. Também, verdade. Entendeu? Então, assim, não vai com o bando. Decide o que você quer fazer da sua vida, porque você é responsável, é autorresponsabilidade. Eu acho que essa palavra, a Eliane trouxe no bloco passado, eu queria falar disso, e agora você trouxe de novo, a gente nem combinou, né? Mas é muito importante a gente falar de autorresponsabilidade. É a síndrome do coitadismo, né? Está dando tudo errado, porque o outro fez isso comigo, o outro puxou o tapete, o outro falou mal de mim, o outro... Até que ponto o outro é o causador real dos nossos problemas? Exato. E é até importante ressaltar essa questão da autorresponsabilidade. Quando eu decidi abrir a minha empresa de atacado, estou falando bastante da história dela, porque realmente... Mas tem que falar mesmo. É um case de sucesso. Tem que falar mesmo, gente. Realmente é um case, porque foi assim, do zero Do mesmo. 0 a 1 milhão, ela é milionária, tem que falar. E foi assim, uma questão de, nossa, eu quero... Eu já tinha as óticas, mas eu falei que eu queria uma empresa que eu pudesse atender mais óticas por todo o Brasil, ter a minha marca de óculos e tudo mais, era um sonho. E eu falei, mas espere, como que eu vou fazer para me conseguir isso? Né? E aí vem a questão da autorresponsabilidade. Eu não tenho que jogar no outro, tá? O que eu posso fazer para me conseguir isso? Eu falei, não, eu preciso importar. E peraí, conversar com a China lá? Encontrar fornecedor? Ter que bater papo com eles, negociar, desenvolver uma coleção de óculos? Minha filha, eu falando para mim mesma, você precisa de tudo isso. Eu falei, tá bom, vamos. Se autorresponsabilizar. Quem aqui tem uma história de algum problema que realmente parou e falou, agora não tenho mais para onde seguir? Eu tive uma depressão e fiquei paralisada, tá? Um período depois de tudo isso que aconteceu, né? E realmente eu paralisei. E que o psiquiatra falou que era síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico ele paralisa a pessoa. E é uma sensação pior que se pode ter. Imagina. É você ver o seu universo na frente e você não ter motivação absolutamente de nada. Então, eu acho que isso foi que chegou o momento que eu falei, chega, parou. E aí você vê o mundo com outra visão, com outros valores. E, a partir desse momento, mudou a minha vida totalmente. Os valores, os princípios que eu recebi dos meus pais ainda continuam, lógico. Mas, para mim, a vida é diferente. Eu paralisei também. Né? Depois de muitos anos aí, talvez porque eu escolhi uma profissão masculina no início da minha carreira, com os pais dizendo que estava tudo errado, né? Aquela coisa toda. Aí eu ouvi um monte de assédios, né? Tudo que vem quando você vai para um mundo que é totalmente masculino, e nós estamos falando aí dos anos 90, né? Então, era mesmo. Era mesmo. Era mesmo, né? E eu me tornei superintendente de uma multinacional, enfim, fiz uma carreira, mas isso custou muito de um esforço que talvez eu não tivesse a inteligência emocional e todos esses recursos que nós temos e sabemos hoje. E aí veio o cuidar dos pais, os pais doentes, meu pai doente mais de 10 anos, e aí veio um câncer do marido, e aí veio, e chegou uma hora que eu joguei a toalha e falei, não dá mais para mim, eu não quero mais brincar, né? Eu tive uma síndrome do pânico e não quis mais brincar. E, por alguns meses, eu não quis brincar mesmo. Só que, hoje, eu acho que isso foi também parte do aprendizado para eu estar aqui. Né?
Tudo bem, eu acho que eu recomendo assim, façam pelo amor, tá? Não precisa fazer pela dor. Vocês estão ouvindo um monte de exemplos aqui que dá para aprender pelo amor, né? Mas a nossa geração nem discutia muito isso, né? Não discutia, a gente não discutia inteligência emocional, isso estava longe de nós. Basta que as empresas selecionavam pelas faculdades cursadas. Exato. Né? Era Hoje isso. a empresa não quer nem saber. Não. Você pode não ter inglês, você pode ser só criativo, né? Enfim. E aí eu parei. Só que eu vejo que essa parada... Só que eu acho que a gente não para totalmente, porque eu acho que a gente tem uma coisa chamada fé. Né? A minha fé era tão grande, que eu até comentei com você, né, que eu falo para minha filha, quando tiver tudo pior na sua vida, reza. Quando você achar que não acredita em Deus, reza. Reza, cara. Procura, claro, um médico, procura recursos, procura apoio em pessoas queridas, mas a tua fé dá um alicerce, e o que me salvou de verdade, foi a grande fé que eu tenho. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de os valores, né? Coragem, mas a fé. E isso fez toda a diferença na minha vida para a retomada, né? Para mudar, inclusive, de cabelo, de visual e tudo mais. Enfim, mas a gente fala brincando hoje, mas só quem passou sabe como é essa estrada. Mas eu não me arrependo também, não. Eu acho que é isso, faz parte da minha história, e por isso que, às vezes, eu tenho repertórios que as pessoas falam, de onde vem? Vem da experiência. Você vive cheia de problemas, né, Cleisan? Porque você resolve o problema dos outros. Você resolve o problema dos outros, você vive cheia de problema. É melhor que seja dos outros, né? Que aí fica mais fácil para resolver. Realmente, eu estava pensando aqui, né, que quando meu pai faleceu, eu não paralisei, mas o meu mundo perdeu a cor. Então, digamos assim, eu não tive síndrome do pânico, nada. Eu estava recém-casada, estava fazendo pós-graduação. Minha vida continuava, mas eu parecia um zumbi, assim, uma morta-viva. Sabe assim, você faz tudo no automático. Você não vê graça, você não ri, a pessoa conta piadas. Você ri se for para agradar ali a pessoa. Então, assim, o meu mundo ficou cinza. Meu pai morreu em 2010, e o meu mundo só foi voltar a ter cor quando eu engravidei. Graças a Deus, foi logo um ano depois. Então, assim, o meu filho, ele me trouxe o colorido da vida. Então, assim, às vezes eu falo assim, eu não entrei em depressão. Eu fiquei uma pessoa triste, mas eu fazia tudo. Mas eu não via graça. Eu acho até que eu não fiz uma besteira, porque eu sempre, assim... eu sempre tive muita fé, como a Maristela falou, né? Eu recebi uma educação muito firme na questão da religião também. Então, eu sempre acreditei em Deus, e eu acredito que só quem pode fazer algo maior em relação à nossa vida é somente Ele. Então, assim, eu entendo que foi uma paralisação, foi uma coisa muito marcante na minha vida. E eu consegui, né? Não procurei tratamento. Acho que você viveu o luto, né, Cleisan? Tem muita gente que passa pelo luto e não vive. E eu acho que aí, mais para frente, vai ter que viver o luto. Porque quando a gente perde... Não é só um parente. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um amigo... quando a gente é traída também não precisa ser só pelo casamento, uma amiga que te traiu, uma pessoa que você conhecia, isso tudo você precisa viver esse luto, porque senão isso vai ser um problema eterno na sua vida, você vai estar sempre tentando ressignificar, sendo que viver o luto é melhor, né? É que o meu pai, ele significava tudo para mim, então foi bem forte, mas em relação aos clientes, eles chegam com problemas, eu adoro resolver os problemas deles. Eu adoro fazer o acolhimento, porque família mexe muito com emoção, né? Como eu já falei. Então, por isso que a inteligência emocional é muito importante nesse momento de um divórcio, de uma separação, de uma ação de guarda. Você está brigando em relação aos filhos, a mãe quer, o pai quer também. A mãe geralmente acha que os filhos é só dela. Então, hoje em dia, né, a paternidade responsável. Então, todos têm os direitos iguais. Nós lutamos por direitos iguais. É justo, inclusive. É justo, mas na prática nem sempre funciona assim. Né? Por isso que a figura do advogado é muito importante. Então, é isso. Eu adoro resolver os problemas dos meus clientes. Eu estou aqui para acolher, né, e para ajudar da melhor maneira possível. Diga, você atende muita gente. Então, assim...
por que para mim, atender uma pessoa com um problema muito desagradável, né? Porque quem é que vai dever achando isso agradável, né? De forma alguma. Como eu passei por tudo isso que os meus clientes vêm até mim, fica mais fácil para eu entender, eu ter aquela empatia com a pessoa. Porque quando ele fala assim, olha, o dia inteiro eu recebo ligação de cobrança. Sim. Eu sei o que é isso, eu passei por isso. Então, eu entendo a dor do meu cliente. Então, quando eu cheguei, digo, no fundo do poço, eu não paralisei. Mas eu posso dizer que era chorar, levantar, engolir o choro, aí chorar de novo. Porque, assim, ninguém quer dever. Ninguém que chega nessa situação de receber várias ligações, de não conseguir pagar suas contas em ordem, ninguém quer chegar nessa situação. E aí, quando acontece, você chora ou levanta a cabeça e vai atrás. Então, foi mesmo. Por aí. Dessa forma, por passar por essa dor, eu consigo entender a dor do meu cliente. Falo, vai receber ligação assim, calma, é temporário. Agora você tem uma saída. Vamos seguir por esse caminho que tudo vai mudar e tudo vai resolver. E não existe problema que não tenha solução, né, gente? E para animar, a gente tem duas mulheres aqui que animam sempre que aparecem. Leila Navarro, Maratona do Confinamento e Lote. Fui sequestrada e tô aqui presa. Tô aqui presa há 40 dias. Quem pode me salvar? E meu sequestrador é invisível. E eu não sei qual que é o resgate. Qual é o resgate? O que faz 40 dias de confinamento, né? Ave Maria. Voltando aqui, um beijo, queridas. Gente, aí vocês estão toda hora falando, né? Inteligência emocional. Como fazer para adquirir inteligência emocional? Como que a gente consegue ficar, ter mais calma, né, para resolver um problema que para a gente é grandioso? Eu vou até dar continuidade um pouquinho, só para fazer o gancho, né? Quando a gente está falando da questão da paralisação. Então, eu estou com um sintoma, né? Eu tenho um quadro degenerativo. E aí, quando a gente vai falar dessa questão, né, da inteligência emocional, então, o diagnóstico do médico é: não há nada que você vá fazer, porque eu tenho já um quadril de idoso e eu sofro dor 24 horas por dia. Eu acordo com dor e durmo com dor, porque se eu começar a medicar agora, vou ter que subir muito a dose da medicação. E aí, quando a gente está falando de foco, quando a gente está falando de paralisação e de escolha e autorresponsabilidade, então, se eu olhar para a minha dor, que ela está aqui agora, tudo vai ser contaminado. Né? E aí, aonde está a inteligência emocional? O que eu tenho de bom? Qual que é o meu talento? O que eu tenho de melhor? Então, o que eu tenho de melhor? A minha alegria, o meu otimismo, a minha força. Então, quando vocês começarem a me acompanhar, vocês vão ver, eu faço piruetas no Pilates. Se o médico vê isso, ele vai me matar. Não é? Ou eu saio para dançar. Ok, eu já estou com dor. Então, eu sei que quando eu saio para dançar, eu vou ficar com mais dor. Mas aí, eu lembro da alegria que eu tinha quando eu estava dançando, né, daquela experiência. Então, eu sei que todo mundo vai trazer contribuições, mas eu gosto sempre da coisa prática. Então, quando você está com um problema, né, não adianta também eu negar, fingir que ele não existe. Sim. Mas, dentro das possibilidades que eu tenho, o que eu já faço de bom? O que eu já tenho de melhor? Porque aí, quando eu conecto com isso, meu cérebro faz os caminhos diferentes e a gente... Sensacional isso que você disse, e aí eu acho que tem muito a ver contigo. Desculpa a gente estar focando tanto em grana contigo, Nancy, mas não tem como a gente olha para você e fala, uau, ela solucionará os meus problemas financeiros. Quando eu devia, né, quando eu fali, quando eu quebrei a primeira vez, eu realmente achei que nunca mais fosse levantar. Mas eu não queria nem saber quanto eu devia. Eu tinha medo de encarar. E ela falou ali, quer dizer, tudo bem, você tem o problema, encare-o. Você reconhece isso nos teus clientes? O medo de encarar o tamanho da dívida? Sim, é a primeira coisa. O cliente chega, eu falo,
Qual é o tamanho? Não sei. Não sei. Ninguém não quero não saber. sabe. Tenho raiva de quem sabe. Então, não assim, tenho, não papai, não devo, não nego para quando exatamente. puder. Então, ninguém sabe. Porque para você chegar nessa situação é porque realmente você perdeu todo o controle e não sabe o caos que está. Então, a primeira coisa que eu preciso é que a pessoa coloque isso na real. Tire um raio-x. Só que isso, para Quanto tempo algumas... demora? É isso que eu ia te falar. Para ela descobrir, depende. Não, para ela ter coragem de colocar tudo no Então, papel. tem algumas clientes que eu já tive casos de cliente que não teve coragem. Então, o que eu fiz? Eu pedi para que ela trouxesse tudo, porque ela já estava num estado que ela não abria mais correspondência. Nenhuma correspondência que chegasse, ela não abria mais. Estava tudo muito assim. Falei, então me traga tudo e juntas nós vamos descobrir isso. Então, foi muito sério, ela já estava tomando remédio. Então, assim, eu sei aonde isso pode chegar numa pessoa. E ela está totalmente focada naquele problema. Como ela falou, ela usa a inteligência emocional para mexer ali no cérebro dela e não sentir tanto, né? Porque eu sempre falo para a pessoa assim, se você sentir uma dor de cabeça e você comunicar isso para alguém, essa dor imediatamente aumenta. Então, precisa ser usada a inteligência emocional a todo momento. Então, se você não tem coragem de juntar todas as suas contas, que tem que ser o primeiro passo, então, busque ajuda. Alguém que te ajude nisso. Que aí você vai juntar tudo e, agora nós sabemos o tamanho do problema. Por onde nós vamos começar? Porque senão... Então, mas, gente, meninas, vamos... Eu estou preocupada com quem está nos assistindo lá em casa. É difícil tomar essa atitude. Sim, muito difícil. Principalmente sozinha. Principalmente sozinha. Fala, eu Mari. que lido assim, muito com mentoria de carreira, né? E ainda mais no momento que a gente vive. O que eu faço sempre é começar com o diagnóstico de pontos fracos, pontos fortes, uma análise de perfil, porque a maioria das pessoas ainda nem se identificou, né? Nunca se analisou, talvez, ela está numa situação de carreira que, às vezes, ela já podia ter mudado faz tempo, né? Mas ela tem uma série de crenças, né? de sabotadores e tal, mas, primeiro, eu sempre procuro falar assim, vamos nos conhecer um pouco melhor? Né? Vamos fazer, então, aplica uma análise. Você acha que esse é o primeiro movimento? É o primeiro movimento o primeiro passo? É olhar para dentro e se reconhecer. Tá. Como é que eu me sinto em relação ao fato de que está acontecendo? Aonde eu estou. Onde eu estou. Porque se eu não sei aonde eu estou, para onde eu vou? Para onde eu vou. E acontece muito isso na carreira. E uma outra coisa que eu utilizo muito, né, é a respiração. Né? Tá. Então, né? Principalmente quem já que teve... é muito bom você falar isso, gente. Respiração não tem nada a ver com yoga, não tem nada... A respiração realmente fisiológico. Quando você dá aquela respirada, tem aquela brincadeira que a gente fala, conta até 10, isso não é brincadeira, isso é sério. Se você estiver num movimento que não estiver muito bom, se você estiver num ambiente que não estiver bom, bater o carro, por exemplo, isso não é brincadeira. Você senta, respire e conte até 10. Isso é fisiológico, o teu cérebro vai oxigenar e vai pensar melhor. E para ir para uma reunião de trabalho, para fazer uma apresentação, né, você precisa se centrar naquele momento. E você está com a tua mente tão tumultuada que aquilo tira mais ansiedade, mais desespero. Então, respirar, deixar o cérebro receber essa oxigenação. Então, isso é super importante. Eu vou só complementar o que você falou, que, em vez de contar até 10, olha para cima e conta até 60. Uau! Porque o olhar, ele altera o foco que você está no problema, vira de diversão. Que legal! Vira diversão. Então, na medida que você vai contando até 60, você esquece o problema e aí o teu cérebro acha que está brincando. Então, muda. Quando diminui essa ansiedade, diminui o batimento cardíaco e muda todo o seu sistema orgânico. Ana, quando você fala para olhar para cima, você está fazendo fazer o movimento da cabeça mesmo? Ou só o olhar? É só o olhar. Isso. Tá bom. Você olha para cima. E são pelo menos 3 respirações, né? Inspirar, segurar e soltar devagar, para dar tempo do seu corpo se restabelecer. Exato.
É uma técnica excelente. As pessoas, como você falou, elas fazem isso, só que elas não têm consciência. Por exemplo, quem tem filhos aqui, pequeno, que fala, vou contar até 10. Não é? Porque esse é um timer, porque o cérebro são áreas diferentes. Então, quando você está movimentado na raiva, ele está funcionando uma área. E essa questão do respirar, do olhar, quer dizer, ele buga. E aí ele é obrigado a ir para outro. Então, é neurociência. Na minha casa era até 3, minha amiga. 10 já estava tudo perdido para eles. Eu já costumo utilizar muito a inteligência emocional na parte de gestão de pessoas. Né? Ali, às vezes, acontece muito conflitos e, às vezes a gente mesmo não está bem no momento. Eu não resolvo. Eu falo, não, nem que eu resolva amanhã, mas nesse momento não dá. E aí, quando eu tenho condição de resolver, eu sempre, antes de qualquer reunião com qualquer colaborador, eu paro e penso, o que eu gostaria? Como eu gostaria? Não, na verdade, não é nem como eu gostaria que fosse comigo. É eu entender ele e falar, como será que ele gostaria que fosse com ele, já que eu convivo aqui com ele? Porque a gente tem um certo hábito de falar, se fosse comigo, né, o que eu gostaria, mas a outra pessoa não pensa como eu. Né? É isso. E aí eu acho que a gente precisa muito da inteligência emocional na gestão de pessoas. Então, tem uma situação seguinte, que a gente fala, trate o outro como você quer ser tratado. Não, trate o outro como ele quer ser tratado. Isso. Né? Kátia, eu sou muito observadora. Então, desde de criança, adolescente, eu observava como minhas coleguinhas se relacionavam, como era, assim, na juventude, tudo, para eu não ir pelo mesmo caminho, entendeu? Então, assim, ela teve um problema ali no relacionamento dela, qual foi a atitude. Então, eu observo, esse caminho não dá certo, não deu certo para ela. Claro que são situações diferentes, mas são coisas parecidas. Agora, que vocês estavam falando aí de levantar a cabeça e contar 60... 60 não dá para contar, não. Mas eu faço isso lá em casa com meu filho, eu nem sabia. Meu marido até falou, você está inventando moda? Porque com esses negócios de aula online, minha paciência vai lá, minha paciência fica assim, ó, sabe? É isso aí, gente. Vamos falar de felicidade, vamos falar de comportamento. Francisca Muraca, Consciência da Felicidade, logo em seguida minha xará, Kátia Roncone, com Descomplicando os Relacionamentos. Vamos continuar com os princípios testados e aprovados por padrões específicos, funcionais, de sucesso e realização, desenvolvido pelo professor Shao Eixen. Meu nome é Fran Muraca e vamos falar de princípios que nos mostram como podemos capitalizar o chamado benefício da felicidade. Encontre oportunidades na adversidade em meio ao caos, com expectativas realistas. Diante da derrota, do estresse, da crise, o cérebro mapeia diferentes caminhos para nos ajudar a sobreviver às adversidades. Esse princípio diz respeito a encontrar o caminho mental que não só nos tira do fracasso, do sofrimento, mas também nos ensina a ser mais felizes, mais bem-sucedidos. Shao chama esse princípio do círculo do Zorro. Quando nos vemos em dificuldades e nos sentimos sobrecarregados, nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas emoções. Esse princípio nos ensina a retornar o controle, nos concentrando primeiro em pequenas metas e só depois expandindo gradativamente o nosso círculo para atingir metas cada vez maiores. A regra dos 20 segundos. Muitas vezes sentimos ser impossível manter uma mudança por muito tempo, porque nossa força de vontade é limitada. E quando nossa força de vontade falha, voltamos aos velhos hábitos. Sucumbimos ao caminho de menor resistência. Esse princípio mostra como, por meio de pequenos ajustes de energia, é possível redirecionar o padrão da menor resistência e substituir maus hábitos por bons. Finalmente, vamos falar de um bem precioso, que é o investimento social. Diante das dificuldades e estresse, algumas vezes, pessoas escolhem se isolar e se retirar para dentro de si mesma. Mas as pessoas mais bem-sucedidas investem em amigos, em parentes, para continuar avançando. Esse princípio nos ensina como investir mais em um dos mais importantes fatores de sucesso e excelência, a nossa rede social de apoio.
Se quiser se aprofundar sobre esse tema, indico o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shao Eixo. Eu sou Fran Muraca, esse é o quadro Ciência da Felicidade e na próxima semana teremos estudos e pesquisas sobre ciência da felicidade que pode te ajudar a transformar sua vida. Fiquem ligados, abraços e até mais! Olá, tudo bem? Sou Kátia Roncone, palestrante e coach de relacionamentos e de negócios. E é um prazer imenso ter você aqui comigo no Descomplicando Relacionamentos. E o tema de hoje no nosso quadro é: você consegue se libertar de um relacionamento abusivo? Como fazer isso? Na semana passada eu conversei com você sobre as 3 fases do relacionamento abusivo. E se você não conseguiu assistir, acesse o canal do programa no YouTube ou através das minhas mídias digitais, em Kátia Roncone Oficial, para você sempre estar atento e sempre estar atualizado. Olha, para você se libertar de um relacionamento abusivo, é algo muito desafiador que precisa de muita calma e cuidado. E, em primeiro lugar, é importante que a pessoa que esteja sofrendo o abuso ou agressão entenda, através de vídeos, livros, que ela está num relacionamento abusivo, pois a mesma ela pode se colocar contra esta pessoa que está tentando ajudá-la. Não julgar, não cobrar, não pressionar é muito importante nesta ajuda. É preciso muito cuidado, pois o término de um relacionamento abusivo é muito diferente do fim de um relacionamento saudável. 70% das mulheres que morrem em caso de violência doméstica, elas morrem no término, pois o abusador, ele sente que não tem mais nada a perder. No primeiro momento, ele deixa de fazer tudo aquilo que foi proibido. Apenas ele baixa a guarda e sofre agressões muito piores, chegando até mesmo à morte. Por isso, para situações de emergência, a orientação é: ligue para a polícia 190 para denunciar casos de violência. Olha, mesmo se não estiver ocorrendo naquele momento, você tenta manter o anonimato e tente entrar em contato com a Central do Atendimento à Mulher numa situação de violência, ligando 180. O aconselhamento meu para você é que esse término não seja presencial e nunca mais ficar sozinha com o abusador. Esteja apoiada por pessoas de sua confiança e principalmente tenha contato zero com esta pessoa. Um contato mínimo se você tiver filhos. Só assim você consegue se proteger a sua família e começar uma vida nova. Olha, na nossa próxima semana eu vou tirar a sua dúvida que você falou aqui para mim, sobre qual é a diferença de um relacionamento abusivo e de um relacionamento tóxico. Olha, lembre de ficar atento. Se você estiver desenvolvendo um relacionamento abusivo, lembre, sua vida vale muito. Eu agradeço a sua companhia e é sempre uma alegria imensa, estar aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, me segue lá nas mídias sociais, no Instagram ou no Facebook. É só você digitar lá Kátia Roncone Oficial, Kátia Roncone Oficial, e semana que vem eu estarei te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau. Vamos lá, meninas. Para quem ficou em casa pensando, para quem respirou, fez a técnicazinha que a Ana ensinou a gente, entendeu as histórias de todo mundo aqui, o que vocês podem deixar de dicas agora? Um livro, não sei, uma peça ou um outro exercício que vocês acham que pode ajudar as pessoas lá em casa a terem mais calma nesse momento? Olha, Kátia, eu sou ruim de ditado. É que eu li, falando bem assim, nunca tome uma decisão, nunca prometa nada quando você estiver muito feliz, nunca tome uma decisão quando você estiver com muita raiva e alguma coisa em relação à tristeza. O conselho é uma boa noite de sono, e resolva amanhã. Como a colega aqui falou, hoje eu não estou preparada para resolver, nem que amanhã eu resolva, mas com certeza a solução dela no amanhã vai ser melhor do que se fosse hoje. Cabeça quente, muitos problemas. Então, assim, uma boa noite de sono, E outra coisa também, acho que foi a Maristela quem falou, se você não tem dinheiro, não tem condições de fazer uma terapia, pagar um coach, alguma coisa assim, primeira coisa, procure se conhecer, Começa daí. Se você não se conhece, fica difícil o outro te ajudar, Porque a primeira coisa, geralmente, quando você chega, a pessoa vai perguntar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Se você, que é dona de si, entre aspas, não sabe,
Então, procure se conhecer primeiro. Já começa essa terapia... De dentro para fora, isso, né? de dentro para fora. É isso aí. Tem algo importante que a gente está falando bastante de resolver problema, de ter inteligência emocional e um mentor. E nem sempre você precisa pagar, eu preciso pagar um mentor. De repente, uma amiga, alguém que já passou por aquilo ali pode te ajudar. Eu acho que os mentores, eles dão uma luz ali no caminho. Bom, tem uma frase que eu falo, não entregue a sua felicidade na mão do outro. Sensacional. Né? A felicidade é sua. Né? Ela é individual. O que é felicidade para você pode não ser felicidade para outra pessoa, inclusive que está do seu lado, que convive com você. E passa por isso. Você precisa se conhecer para entender o que te faz feliz. Porque muitas vezes a gente passa pela vida e a gente nem percebeu ainda o que realmente nos faz feliz e o que realmente não nos faz feliz. E uma coisa que eu gosto muito da Monja Coen, que ela fala assim, felicidade parece uma coisa, uma utopia, né? Mas, na verdade, a felicidade é a capacidade e o equilíbrio com que você lida com as coisas. Quanto você está em equilíbrio com tudo que está te acontecendo em determinado momento. Muito bom. É isso que eu deixo. Então, o meu recado é não resolver nada de cabeça quente. Na dúvida, inspire e expire, que resolve na boa. E levante o olhar. E levante o olhar. Não 60 vezes. Até 60, vai. 60 não dá, não. 60 E eu não aí, consigo. já que nós estamos falando de exercício, dicas, vou aqui propor um exercício de fisiologia. Né? Porque, assim, ó, se você está em casa, está com um problema, você está triste, vai na frente do espelho e aí você faz assim, ó, sorria. Falso, mas vai ficar sem graça. Sim. Né? Ou você levanta, arruma a postura e olha para frente. Eu duvido que você não vai mudar. Porque o que acontece? Vai acontecer os caminhos, que a gente está falando bastante aqui, e isso vai alterar. Né? Porque, assim, você não é a sua história, né? Ela faz parte de você. Então, essa é a minha dica. Bom, já que foram várias dicas, inclusive de respiração, eu ouvi uma dica, eu não tenho mais criança pequenininha, mas eu queria ter ouvido essa dica quando eu tinha criança pequenininha. Porque eu achei o máximo, foi uma pessoa que... muito famosa, inclusive. Mas não vou falar agora. Mas, assim, o que acontece? A criança vem até você chorando, nervosa, e ali muito complicado. Aí você vai fazer a técnica dela cheirar a florzinha e assoprar a velinha. Quando você fala isso para a criança, você está ensinando ela simplesmente a respirar. Aí ela corta o choro e ela consegue falar o que ela quer. Porque a criança chega ali nervosa. Como que você vai falar para a criança? Você precisa ter inteligência emocional, senão não vai entender nada do que você está falando. Então, use essa técnica com a criança, realmente, que ela vai cheirar a florzinha, ela vai estar respirando. E vai assoprar a velhinha, ela vai estar respirando. Então, eu amei essa dica, pena que foi depois que meus filhos já tinham crescido. Então, eu vou deixar outra orientação aqui para vocês, a técnica dos 2 pés. Se você estiver em algum lugar onde você nada aprende, estiver em algum lugar onde você nada ensina, pegue os seus 2 pés e saia rapidamente dali, porque isso não está acrescentando em nada a você. Muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem conosco toda segunda-feira. Semana que vem tem mais.